Mas agora vamos aqui ver um pouco a água nos oceanos e o que representa um oceano. Eu não sei que ideia nós temos de um oceano, mas um oceano, segundo o conhecimento oculto, não? O oceano, ele é um espelho, segundo a frase que eles usam. O oceano é um espelho de luz interior sobre o mundo. Como um espelho pode captar a luz interior? O oceano cobre quase toda a face da Terra, não? Há muito mais oceano do que terra, porque é o oceano que é o espelho da luz interior para o mundo. O oceano recebe uma certa luz que existe no universo, o oceano recebe isto e reflete isto para o mundo. Então, por isso é que a Terra tem mais mar do que terra, porque ele é um espelho que recebe esta luz interior, sendo material, sendo físico, absorve luz interior, veja que coisa, hein? E que reflete isto sobre o mundo. E também o oceano absorve códigos de renovação. O oceano está sempre sendo renovado. Vocês veem que os oceanos hoje viraram uma lata de lixo. Muito lixo vai para os oceanos. O Oceano Pacífico já estaria com a fauna, a flora toda morta, com todo o lixo que despejam lá dentro. E como é que o oceano faz com isso? Eu sei que os oceanos estão também sob a guarda da ciência extraterrestre. Os cientistas extraterrestres, de lá de onde estão em contato com os nossos oceanos, de uma certa forma. Mas eles são o fator de irradiar renovação aqui na Terra. Sabe quando o mar vai chegando na areia e que aquelas ondas se renovam, aquelas ondas fazem aqueles movimentos? Aquilo simboliza renovação, aquilo simboliza aquilo que o oceano irradia para a Terra. E ela diz também que os grandes oceanos existem. Nos grandes oceanos existem muitos pontos de luz que formam uma grande rede que nos comunica com fontes da graça. Veja, graça é uma coisa muito abstrata. Fonte de graça, onde está isso? É uma coisa muito abstrata. E o oceano, sendo físico, ele contém na sua natureza vários pontos de luz. Ele contém ali uma rede, que é coligada com todos os pontos de graça do universo. E os oceanos captam os princípios desta fonte. E quando nós fazemos uma oração na qual estão incluídos os oceanos, na qual de alguma forma essa oração está coligada com o sentido dos oceanos, então nós estamos coligados com muita paz, muita harmonia, e estamos coligados com algo que nós chamamos de misericórdia. Então este oceano tem muito a ver com a misericórdia. Misericórdia, que é uma energia, misericórdia, que é uma lei que não é desta terra e que é aplicada nesta terra pelas consciências superiores. E os oceanos estão coligados com tudo isso. Tanto assim que quando se viaja por mar, independentemente do que possa acontecer como elementos, como outros processos do mar, quando se viaja para o mar, nós estamos sob uma certa proteção.
estamos viajando, estamos caminhando, estamos nos deslocando com algo que está nos protegendo e nós desconhecemos tudo que o oceano está transmutando enquanto estamos em contato com ele. Bom, e a luz que existe nos oceanos, diz esta entidade, ajuda amplamente a humanidade. A luz que existe nos oceanos. Será que nós vemos luz nos oceanos? Oceanos irradiam luz. Os oceanos têm uma luz interior, assim como nós também, sendo físicos, temos uma luz interior. E essa luz é irradiada pelos oceanos. E quando nós entramos em contato com este reino mineral, quando nós entramos em contato com isto, nós entramos no âmbito de todos esses acontecimentos. E uma parte nossa, muito subjetiva, eventualmente inconsciente, está em contato com estas coisas. Embora a nossa parte consciente nem imagine tudo isso. E através dos grandes oceanos se estabelece uma vontade. Os grandes oceanos, eles ali, eles amparam uma vontade que vem do universo. É por isso que eles são tão imensos, porque eles correspondem aqui na Terra à vastidão do universo. E como vastos que são, e como muito contato interno que tem com este mundo muito maior, eles ali contêm muita vontade, contêm muita energia da vontade. E todo contato que você tem com os oceanos, você está em contato com esta energia. Bem, vamos nos lembrar de alguns desastres ambientais, porque o reino mineral sofreu muito com alguns desastres ambientais. Vocês sabem que no Cazaquistão havia um mar chamado Mar de Aral. E esse mar as águas dele foram sendo usadas, foram sendo canalizadas para consumo de água das populações. E o Mar de Aral acabou praticamente secando. E isto foi um grande desastre ambiental. Nós sabemos disso do ponto de vista físico, porque com o encolhimento do Mar de Aral, que hoje é um pouquinho de água, muitas coisas mudaram naquela região, não é? Fora a mortandade que houve no reino animal e no reino vegetal, no fundo desse ex-mar, porque hoje virou um deserto de areia, virou um deserto árido, não onde isto tudo morreu. E isto hoje produz verdadeiras tempestades de areia, não? Que são muito negativas para a saúde humana, inclusive, e para centenas e centenas de quilômetros em volta deste mar. Um ser indígena, que no ano 2008 foi contatado por um vidente, um ser indígena disse o seguinte: ele disse que desde a época em que os indígenas foram assassinados, dizimados e torturados e escravizados, a Terra começou a entrar em um processo doentio, o planeta. Porque esses seres originários, que nós chamamos de indígenas, e que hoje ainda tem alguns exemplares, mas que foram praticamente dizimados, isto levou a Terra a um processo de ficar mais sensível a certas doenças. E a Terra, a partir deste momento,
o planeta, a partir desse momento, foi perdendo um pouco o equilíbrio do ponto de vista da sua sanidade. E o indígena disse que nesse momento, ele falou isso em 2008, nesse momento a Terra está muito doente. E que seria preciso agora não somente orar pela Terra, isto dito por um indígena, não somente orar pela Terra, mas estar em contato com a Terra e estar em contato com cada elemento numa outra atitude, numa atitude mais sadia, numa atitude mais fraterna. E ele diz que o contato com a Terra, com a água e com todos os reinos não pode ser perdido. Porque da forma como tratamos os reinos, principalmente o mineral, o vegetal e o animal, os devas e os elementais não podemos tratar mal porque não os vemos, não é? Mas eles sentem o que nós fazemos com os vegetais, por exemplo. Mas se nós pudéssemos sentir os devas e os elementais, não sei o que faríamos com eles. Bom? Mas então o contato com a terra, com a água e com os reinos não pode ser perdido. E deve existir a consciência de expandir o amor, o interesse por esses reinos. E ele disse que esse trabalho de contato com os reinos, esse amor pelos reinos, diz o indígena que deveria existir além do nosso trabalho interno. Ele acha que orações não bastam nesse caso. Orar pelos reinos, além disso, nós precisamos ter uma consciência, multiplicar esta consciência, ensinar que é preciso uma outra consciência em relação aos reinos e teríamos que viver de acordo, que devemos de viver de acordo com esta consciência. Bem, quanto aos minerais, gostaríamos de dizer que a Terra, como mineral, sofre muito com as máquinas e com os equipamentos utilizados na agricultura. Certas máquinas, certos tratores, certos equipamentos, isto são uma dor para o reino mineral. E isso dificulta a nossa aproximação com certos aspectos da Terra. E depois, quando corrigimos o solo, com essas maneiras científicas de corrigir o solo, isto aí faz com que nós nos afastemos da realidade do solo. Fazemos correções materiais, mas nos distanciamos da alma do solo, nos distanciamos da sensibilidade do solo. Porque assim como o solo, a terra, sente quando um trator a corta, não? E o solo, a terra, se sente também muito envenenada com os produtos que colocamos. Certos adubos utilizados, por exemplo, são um verdadeiro sofrimento para a consciência deste elemento terra. E diz esse comunicado, que foi passado por um Deva, um dos nossos videntes, diz esse comunicado que esses insumos agrícolas que nós colocamos na terra, que isso contém coisas dentro que produzem uma mutação genética. Então, aquilo que aquela terra produz, a verdura que aquela terra produz, tudo que essa terra produz, vem com isto, vem com o sentido, vem com a possibilidade de lentamente ir mudando um processo genético que é só a natureza que pode mudar. Enfim, nós teríamos que realmente termos uma outra atitude em nossa vida diante de tudo isso. Agora, vamos ver, por exemplo, os cristais.
Assim como estamos falando da água, não? Do ouro, vamos ver um pouco os cristais. Os cristais, no seu aspecto oculto, não o cristal material, aquilo que é o aspecto invisível do cristal, aquilo que é a síntese do cristal, aquilo que é o cristal nos planos internos, o cristal que não é material como o cristal aqui fora. Isto é, a alma do cristal. Isto aqui o cristal age como um receptáculo da mente divina, da mente da criação. Por que que o cristal é tão precioso? Se nós soubéssemos usar os cristais, teríamos grandes ajudas. Mas o que sabemos a respeito dos cristais é tão elementar que não sabemos que um cristal é receptáculo daquilo que é a energia da mente universal. Isso cristal. Imagina se um mineral pode ser considerado um ser inanimado, se o mineral pode ser considerado um ser que não tem consciência, se um cristal é um receptáculo da mente de toda a criação, imagina como seria o nosso uso dos cristais. E esses cristais aguardam condições mais puras na vida de superfície da Terra para se projetarem até os planos mais densos. Esses cristais internos, esses cristais que não são materiais, aguardam que a humanidade viva de outro jeito para eles poderem se projetar mais aqui. Então, nós teríamos os cristais físicos, mas teríamos também essa emanação interna que está aguardando que a gente esteja preparado para recebê-la. Então, os cristais são muito mais do que nós pensamos e muito mais do que nós sabemos. Agora, através do centro de Yerkes, nós sabemos também algumas coisas a respeito dos cristais. E aqui se diz o seguinte: as naves extraterrestres que funcionam na Terra, vocês sabem que a Terra é muito trabalhada pelas naves, não? Só que são naves que não se fazem visíveis. E os cristais seriam usados por essas naves. As naves que fazem esse trabalho na Terra, que não são naves visíveis, que são naves não desmaterializadas, mas que são naves que não se vê, porque elas têm uma forma de se tornarem invisíveis. E como naves invisíveis, elas se alimentam de produtos dos cristais. De forma que todo esse serviço extraterrestre de ajuda à Terra, quando é feito através de naves, essas naves recebem dos cristais o seu, não digo combustível, recebem dos cristais aquilo que as faz andar, que as faz funcionar quando estão na atmosfera desta Terra, quando estão na órbita desta Terra. E esses raios que os cristais podem emanar, não, como está aqui, a nave os usa. E isto é feito com uma tecnologia muito avançada e que nós não podemos conhecer, porque imediatamente comercializaríamos isto. E todos esses elementos, certas características dos minerais, só podem se mostrar e nós só temos a possibilidade kármica de contatá-los e de conhecê-los quando não comercializarmos. Bom, o comércio faz parte da vida, faz parte da civilização terrestre, não? Então, com este comércio, muitas coisas que estão nos minerais permanecem desconhecidas. Nós vamos ver também algo sobre isso quando estudarmos o reino vegetal no dia 18 de julho, que será a nossa próxima sessão deste curso.
Então, no próximo dia 18 de julho, veremos um pouco os vegetais. E tudo aquilo que os vegetais poderiam nos dar para a nossa saúde e que, mesmo que queira, não pode, porque o karma não permite, por causa da forma como nós os tratamos e por causa da forma com que tratamos a terra de onde eles brotam, de onde eles nascem. Bom, então, além dessa utilidade que eles têm, desses cristais, para serem uma espécie de fator para que essas naves funcionem aqui, não? Os cristais têm uma energia que poderia fazer evoluir muitas tecnologias aqui na Terra, como é usado na tecnologia extraterrestre, como é usado nas naves. Mas também os cristais têm uma possibilidade de irradiar, e certas pedras também, certos minerais, não, têm uma possibilidade de irradiar algo que facilitaria a comunicação, que nos ajudaria a nos aprofundar em comunicação. Veja como tudo isto é sutil e que não está limitado às coisas materiais que tudo isso pode nos dar. E outras pedras, não é? Que têm uma irradiação de energias que pode ajudar o nosso mundo interior a se conectar com o mundo espiritual. E há pedras, como algumas pedras preciosas, que teriam a possibilidade de ter uma irradiação que ajudaria os nossos corpos internos, não o corpo físico, para que eles estivessem em contato com dimensões superiores, dimensões mais sutis e energias mais sutis do que aquela que estamos habituados a receber. E certas pedras também teriam uma possibilidade de curar e de harmonizar os seres terrestres. Mas isto tudo não está nas pesquisas científicas materiais. Isso está na nossa busca interior. Isso está em nós estarmos a serviço das descobertas, estamos a serviço das revelações que nós necessitamos, porque vai haver uma nova humanidade, e a nova humanidade vai necessitar de tudo isso. A nova humanidade vai necessitar não só de coisas físicas, como nós vivemos procurando, mas a nova humanidade vai precisar de todo esse lado oculto, de todo esse lado sutil dos minerais, dos vegetais, não é? Que são de grande importância e que nós desconhecemos. E também existem pedras cuja irradiação e com cujo uso, não sei como se pode usar uma pedra para que ela influa nas nossas capacidades psíquicas. Isso deve ser, enquanto você tem um contato com a pedra, você está também fazendo um contato interno com ela. Você está considerando aquela pedra não uma pedra, como todo mundo considera, mas você está considerando aquilo uma parte de um reino que está aqui, inclusive a serviço de cuidar da parte psíquica da humanidade. E outras pedras, né, que têm a possibilidade de estar em contato com uma energia que nós temos no nosso coração. Isso ela tem muito oculta, e é preciso que você use o seu coração no seu contato com essas pedras, que você trate essas pedras com a energia do seu coração, que você as tenha como algo muito, muito importante espiritualmente, para que ela possa estimular que a sua energia crística venha mais
à tona, que a sua energia crística seja mais percebida. Veja, nós estamos falando de coisas que não são muito materiais, hein? E que precisaria que nós estivéssemos bem interessados num outro lado da vida, que não é bem este lado que nós vivemos, mas num outro lado da vida, que tem tudo isso, que inclui tudo isso de uma forma perfeita. Bem, agora nós vamos aqui dizer algumas coisas que foram canalizadas por Frei Elias. E isso foi canalizado de um aspecto de Jesus que contata com a Terra. Aqui diz: o mundo dia a dia toma decisões contrárias às leis de Deus e atrai a dívida impagável que a humanidade gera. Eu necessito que coloquem a sua consciência na consciência do planeta, que é a casa que Deus escolheu para vocês desde o princípio da Terra, desde a origem do projeto para esta humanidade. Desde a origem, a casa estava preparada para nós, e veja o que estamos destruindo. Continua aqui Cristo através de Frei Elias. O mundo não coloca atenção às feridas que ocasiona o universo, e sobretudo ao universo material, ao planeta, aos continentes, aos mares. E o mundo não percebe as feridas que faz na vida animal, na vida vegetal e na vida mineral. Como poderiam estar presentes neste planeta se não existissem esses reinos menores, que lhes dão o equilíbrio e a vida para poderem evoluir? Que seria de nós sem a água? Nem poderíamos existir. Se nos outros mundos desse universo existe a vida, como os reinos não poderiam não estar aqui? Se os reinos estão no universo todo, em outras formas e de outro jeito, por que não pode ter os reinos aqui? Por que será que nós não sabemos receber estes reinos, dos quais nós fazemos parte, hein? Diga-se de passagem. Se nos outros mundos desse universo existe a vida, como os reinos não poderiam estar aqui? São imprescindíveis para vocês, para que possam aprender a sentir Deus, que possam aprender a vivificá-lo por meio da criação expressada neste planeta. Os reinos da natureza, o mineral, o vegetal, o animal, o dévico, o elemental, expressam coisas aqui que nós precisávamos notar, que nós precisávamos observar e precisaríamos nos comunicar com isso. Nós teríamos que nos comunicar com aquilo que é a água, temos que nos comunicar com aquilo que é o ouro, temos que nos comunicar com aquilo que é uma pedra, compreende? E não tratar isto como objetos, e não tratar isto como uns seres que, sim, são muito diferentes de nós, mas são seres semelhantes a nós do ponto de vista da origem, porque nós também, como eles, viemos da mesma origem e estamos aqui numa forma diferente, estamos aqui num tipo de consciência diferente. Mas esses reinos são nossos irmãos. Bem, aqui, esses mensageiros divinos dizem que nós deveríamos comungar com a harmonia e com a beleza das águas, que deveríamos comungar com a cura da cura e da libertação dos minerais. Nós deveríamos estar
unidos a esses minerais no sentido de colaborar para que haja uma libertação da situação em que eles estão. E aqui os mensageiros nos dizem que os 144.000 que são citados na Bíblia, vocês conhecem, não? A Bíblia fala dos 144.000. Isso é o número de almas, de mônadas, que estão sendo chamados a carregar a cruz dos reinos da natureza. Esses 144.000 não estão aqui para receber vantagens. Esses 144.000 devem estar presentes neste momento para ajudarem a carregar a cruz desses reinos. E a cruz do reino mineral é muito pesada. A cruz do reino vegetal é muito pesada. E talvez a mais pesada de todas seja a do reino animal, que é trucidado diariamente aos milhões. Então, os 144.000 estão sendo chamados a carregar a cruz dos reinos da natureza. E do reino mineral é muito pesada, porque é um reino totalmente ultrajado neste planeta. Quando você pensa que a água vem pura do parte interior da Terra e acaba numa torneira cheia de cloro, cheia de tudo aquilo que se coloca na água, depois de percorrer quilômetros dentro de canos, isso é uma forma de tratar os reinos, isto é um ultraje aos reinos. Nós teríamos que estar diante destas coisas, porque um dia teremos que despertar. Mas não só estar diante despertando, teríamos que estar diante disso e fazendo alguma coisa. Bom, o reino mineral recebe a energia da vontade, como vimos no início, mas essa vontade que vem para o reino mineral, que inclusive faz com que ele continue existindo, apesar de tudo que acontece com ele aqui, apesar de se extrair petróleo para poluir a atmosfera, quando o petróleo é algo que estaria lá no centro da Terra e sendo preparado para algo que deve ser conhecido e usado na nova humanidade de outra forma, porque não se sabe o que vai acontecer com o petróleo, não se sabe no que isto vai se transformar. Nós não temos noção de nada disto. Mas o reino mineral, com esse primeiro raio e com esse contato que ele tem com o Iberá, ele consegue se manter aqui íntegro, apesar de tudo o que fazemos com ele. Então, a terra, a essência da terra, a essência da água, a essência das pedras, a essência dos minérios, isto tudo continua íntegro, apesar de tudo. Apesar de tudo. Então, este reino tem um primeiro raio, que é a energia da vontade do universo, da vontade do cosmos, não? Que isto o faz permanecer. Permanecer. Porque vocês imaginam que para a água seria muito simples desaparecer? Bastaria que não jorrasse, bastaria que ficasse onde está. Mas tudo isso é muito misterioso e tudo isso está dentro também de um universo de serviço. E o reino mineral, e o reino vegetal, e o reino animal continuam servindo, apesar de tudo. Parece que eles não têm consciência, parece que eles não sentem, mas eles sentem sim, na sua essência. É uma sensibilidade diferente da nossa, é uma consciência diferente da nossa, mas isso faz parte da consciência universal, da qual nós também fazemos parte. Bem, agora para terminar, nós vamos dizer uma frase que nos foi enviada por um desses guias instrutores
que estão muito em contato com o lado instrução. Diz: contemplem os reinos e unam-se a eles. Assim abrirão mais o coração. O que nós precisamos é abrir o coração. E para abrir o coração existe um caminho muito curto. Segundo esta entidade, é contemplarmos os reinos. Contemplarmos seria estar diante de um reino, observando, fazendo união com ele. Contemplarmos, não? Procurar ver além da aparência, sem ter nenhum interesse utilitário nisso. A contemplação não deve ter nenhum interesse utilitário. Você contempla porque contempla. Você contempla porque está ali diante de algo no que você quer se tornar. Você contempla uma coisa que você quer se tornar. Então você pode usar um quadro, você pode usar um símbolo e contemplar aquele símbolo. E a contemplação ajuda que você se torne aquilo que está contemplando. E contemplar os reinos faria o efeito de nos abrir o coração. Muito bem. Vamos agora agradecer um pouco por todas essas informações que tivemos. Vamos agradecer um pouco por nos ter sido dada tanta informação para fazer este programa, não? E depois veremos no próximo dia 18, se Deus quiser, como será manifestado o programa do reino vegetal, que será o nosso próximo programa, que será o nosso próximo tema. Muito obrigado pela atenção, né? E até mês de julho. Obrigado.